Olá, bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Vai começar agora mais uma aula de história. Como vocês sabem, já estamos encerrando aqui nossos capítulos, né? Do nosso livro didático. Estamos no capítulo 9 e o livro didático vai até o capítulo 10, tá? Então, dando continuidade, a semana passada nós trabalhamos aqui sobre um breve panorama do que é a consciência negra e como ela sempre esteve presente na sociedade, né? Ao longo da história. Mas anteriormente a isso, a gente pôde perceber mais um pouquinho, conhecer sobre o que foi o golpe da maioridade, né? Quando Dom Pedro, aos 15 anos, ele vai assumir o trono do Brasil e sendo que a própria Constituição dizia que ele só poderia assumir com 18 anos, então os políticos da época antecipa, aliás, a idade de Dom Pedro II e ele assume o poder, né, imperador do Brasil aos 15 anos em 1840. Então, quando Dom Pedro II entra no poder, aí vai começar o segundo reinado. Primeiro reinado, Dom Pedro I. Segundo reinado, Dom Pedro II. Então, o primeiro reinado, você já sabe que vai de 1840 a 1889, quando a escravatura é abolida, né? Teoricamente, aí é quando se coloca em declínio aí o fim do segundo reinado, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar o início, como estava a questão política lá em 1840 e o que de fato foi a modernidade naquele contexto. Vocês vão colocar aí, pessoal, na página 196 do livro didático de vocês, ó, livro didático, tá bom? Página 196 e vamos estudar hoje até a página 200. Professor, qual capítulo? Para facilitar aqui, capítulo 9. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo a mais uma aula de história. Sou o professor Marcos e eu espero que vocês estejam gostando das aulas. Continuem participando das aulas, continuem comentando. Gosto muito da participação de vocês, da interação de vocês. Quando retornarmos para a sala de aula presencial, iremos dialogar sobre como vai ficar essas atividades, tudo através de uma conversa que cada professor vai estabelecer com suas respectivas turmas, com suas respectivas classes e escolas, tá ok? Então vamos lá, mais um pouquinho de história para vocês. Pronto. Então, como eu já falei para vocês, o segundo reinado ele se inicia em 1840. A partir do momento que Dom Pedro II ele adentra ao Império Brasileiro, assumindo ali o papel, quando ele é coroado imperador do Brasil lá em 1840, dá-se início ao segundo reinado, que vai durar até 1889. Dom Pedro II, ele foi um dos personagens da história do Brasil que mais se permaneceu no poder por muito tempo. Mas por que ele se permaneceu no poder há tanto tempo assim? Vocês vão perceber hoje que Dom Pedro II, ele foi preparado estrategicamente para assumir tal cargo. E ao mesmo tempo ele era flexível. Ele conseguia lidar com os partidos da oposição e dos partidos favoráveis. Nesse período aqui, dois partidos vão ter destaque, que são os conservadores e os liberais. O Brasil, ele tinha como base política esses dois partidos, os conservadores e os liberais. Ambos estavam em confronto, um para o outro, sempre tentando, sempre estando em atrito, em conflito, em tensões. E a chegada de Dom Pedro II ao poder vai acalentar, vai apaziguar essa disputa entre os conservadores e os liberais. Vocês vão perceber que é justamente devido a essa aliança que Dom Pedro II construiu, né, no início do segundo reinado, que vai fazer com que ele permaneça há tanto tempo, né, no poder. E olha, viu que ele só saiu do poder porque acabou-se a escravidão, né, enquanto teoria, acabou-se a escravidão, foi abolida, mas, de certo modo, se caso a escravidão não fosse abolida, referente à pressão e à influência dos outros países, como dos movimentos sociais, era possível, né, que o segundo reinado se estendesse mais um pouco, tá? Então, vamos lá. Pronto, pessoal, primeiro,
Apenas recapitulando aquilo que eu falei, o segundo reinado, ele vai dar início com o golpe da maioridade, né, que vai assumir o governo. Sua função era pacificar um país extremamente convulsionado pelo período regencial. Então, temos aqui, aos 15 anos, Dom Pedro II tinha como função, pessoal, aqui, tentar apaziguar, tentar reverter o quadro do Brasil. Esse quadro que entrou em catástrofe, em conflito, no período regencial. O que foi mesmo o período regencial, que eu já expliquei aqui para vocês? Foi um período ao qual o Brasil teve como governantes alguns regentes. Regentes esses que eram políticos governadores. Então, o Brasil foi governado por uma regência trina, 3 governadores, e regência una, né, que era um governador. Neste período, que foi de 1831 a 1840, o Brasil passou por grandes transformações, mas, ao mesmo tempo, essas transformações trouxeram consigo diversas consequências. Essas consequências foi resultado de revoltas populares, revoltas do Malês, revolta Sabinada, revolta da cabanagem, revolta da farroupilha, como já expliquei para vocês. Então, o papel de Dom Pedro II entrando no poder em 1840 era justamente tentar reverter esse quadro. Que quadro? Tentar restabelecer a economia, restabelecer a política e as questões sociais que estavam em decadência e estavam em declínio. Então, o papel de Dom Pedro II, de cara, de imediato, não era fácil. Não era fácil. Pelo contrário, ele tinha essa grande importância e ele tinha que saber lidar com tudo isso apenas com 15 anos de idade, que é quando ele vai assumir o poder, né? Que eu já falei aqui para vocês. Então, vejamos. Perdão, passei aqui. Pessoal, os primeiros anos de reinado de Dom Pedro II foram de aprendizado político, porque para ele conseguir apaziguar o conflito entre os conservadores e os liberais, era preciso, antes de mais nada, ele tentar extrair ali uma grande aprendizagem política. Então, para ele tentar, né, reverter a economia, tentar organizar a economia para que a economia voltasse a crescer, ele precisaria primeiro controlar a questão política, tá? Então, o que é que a gente vai entender aqui? A política interna. Existia a política interna, que era do Brasil, mas existia também a política externa. Então, focando mais no contexto Brasil, vamos lá. No início do segundo reinado, lá em 1840, os principais partidos trocaram seus nomes. O que era partido regressista se tornou partido conservador. Quem participava desse partido? Proprietários rurais, burocratas do serviço público e grandes comerciantes. Pequenos comerciantes entravam? Não. Pequenos proprietários de terra entravam? Não. Só eram os grandes proprietários rurais, grandes comerciantes, os burocratas do serviço público, ou seja, as pessoas que tinham, de certo modo, um grande poder aquisitivo. E existia o Partido Progressista, que ficou dominado, chamado de Partido Liberal. Os profissionais liberais urbanos, proprietários rurais de áreas de colonização mais recentes. Então, existia aí uma rivalidade entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. Ambos queriam assumir o poder. Os liberais queriam assumir o poder. Os conservadores queriam assumir o poder. Por isso, a presença ali de Dom Pedro II é que vai marcar esse equilíbrio no Brasil, se tratando de um aspecto político. Essas duas forças políticas brigavam entre si durante a maior parte do reinado de Dom Pedro II. Por que eles brigavam? Porque eles queriam assumir o poder. Eu quero que vocês observem essa imagem aqui, que não está muito visível, tá? Mas na frente eu coloquei visível porque significa muita coisa, vocês vão entender muito bem, tá? Vamos lá. Olha, outro ponto importante é o seguinte, pessoal. O que vai ocorrer, para vocês terem ideia, que o conflito entre esses dois partidos foi tão intenso que vai ocorrer lá em Pernambuco, lá em 1840, uma revolução chamada de Praieira. Quais eram, professor, essa revolução? É uma revolta chamada de Praieira que vai ocorrer no Nordeste, especificamente na província não no estado, porque o estado é durante a República, mas na província de Pernambuco, tá?
Quais eram as principais características? Surge a rivalidade entre os liberais e conservadores na província. Reflete também a miséria e a carestia da população local. Haja vista que Pernambuco se passava grandes dificuldades e grandes desafios quando se tratava de questão social. Saneamento básico, a fome, a miséria, a seca, tudo isso estava frente a Pernambuco. A existência de heranças revolucionárias e de republicanismo, visto na Revolução de 87 da Confederação do Equador em 1824. Inicia-se com forte apoio dos liberais. Quem eram os liberais? Lembra que eu falei no instante? Quem liderou essa revolução? Nunes Machado e Borges da Fonseca. Após conquistar Olinda, os rebeldes não são derrotados em Recife. Apoio maciço dos sertanejos no interior de Pernambuco. Leva o movimento à sua radicalização. Eita, professor, fica um pouquinho confuso. Pessoal, aqui são os motivos que levaram à Revolução Praieira, tá? A Revolução Praieira, como vocês já sabem, vai ocorrer lá no final da década de 1840, especificamente 1848, a qual tem como principal estopim, o principal motivo, a rivalidade entre os liberais e conservadores. Essa rivalidade vai fazer com que os pequenos comerciantes, os escravizados e os livres escravos participem da revolução, a fim de tentar colocar abaixo ali a presença dos conservadores. Então, vai ter apoio liberal, mas esse apoio liberal está indo de encontro aos princípios e às medidas tomadas pelos conservadores que estavam no poder da província de Pernambuco. Então, qual era a programação dos praieiros? A República, eles buscavam a consolidação da República, tá? Eles vão gerar ali o jornal diário. Então, a nacionalização do comércio, garantia de trabalho, voto universal, liberdade de imprensa e reforma socioeconômica. Isso daqui são todos os objetivos que os praieiros, que os liberais buscavam. Porém, esse conflito, essa revolução gerou graves consequências, porque foram contidos pelas tropas do governo, que era o quê? Conservadores. Então, acabou gerando consequências, como morte de milhares e milhares de pessoas que morreram no conflito. O conflito se iniciou através, de certo modo, de tensões, né, de diálogos, de debates, mas aos poucos foram evoluindo, chegando de fato ao conflito direto. Então, quando se fala de política no início do segundo reinado, logo associa-se à Revolução Praieira que ocorreu em Pernambuco, resultado que começou em Olinda, tá? Em Olinda, que era a capital da província, mas logo se estendeu por toda a província de Pernambuco. Tranquilo? Então, aquela imagem que eu pedi que vocês prestassem atenção é essa daqui, pessoal. Aqui quem está no centro, quem é? Dom Pedro II. Observe o personagem. A coroa, tá aqui, pessoal? Observa aqui a coroa, tá vendo? Estão vendo a coroa? E aqui, esse ato dele estar segurando aqui, é justamente de um lado nós temos quem? Os conservadores. E do outro lado nós temos quem? Aqui, pessoal, nós temos quem? Os liberais. Quando Dom Pedro II ele entra no poder, né, aos 15 anos de idade, ele consegue equilibrar, né, os dois partidos. Ora, ele colocava representantes dos liberais no poder. Depois, passava um certo tempo, retirava os liberais. Era a vez dos conservadores. Os conservadores ficavam no poder um determinado tempo. Saía, agora é a vez dos liberais. E assim, ele revezando, ora liberais no poder, ora conservadores, ora liberais, ora conservadores. Esse movimento que ele fez, né, de colocar ou no momento outro momento outro, fez com que gerasse um equilíbrio. Ele conseguiu lidar com as divergências de ambos os partidos, porque se o próprio imperador não conseguisse controlar esse conflito que existia entre esses dois partidos, ocasionaria que Dom Pedro II não tinha capacidade suficiente para controlar a questão política. Então, ele usou dessa estratégia, né, tentando controlar aqui, pessoal, por meio de uma balança. Ora um, ora outro, ora um, ora outro. Então, essa estratégia fez com que Dom Pedro II permanecesse no poder desde 1840 a 1889. Deve-se levar em consideração, né,
a idade. Então, desde cedo, ele já teve uma grande aprendizagem política. Então, vejamos, o rei se diverte, o jogo das argolinhas, inocente divertindo para o ano 1878, nota-se, paga-se adiantado. Caricatura de Cândido Alvarez na farra para a revista, né? Então, vocês conseguem perceber como Dom Pedro lidou com essas divergências políticas. Tá. E agora vamos aqui à modernidade. Primeiro, quando se fala de modernidade no início do segundo reinado, o primeiro ponto que deve ser levado em consideração é a economia. O principal produto naquele período, no início do segundo reinado, é o café, né? E o café ele era comercializado no mercado externo. Ele era vendido para a Europa com um alto valor. Tá? O solo era terra roxa e o Brasil tinha um clima favorável para a plantação do café, sobretudo na região sudeste. O desenvolvimento dos transportes. Porém, já como o Brasil era um dos maiores produtores, né, de café, necessitava de boas estradas, né, de ferros e portos para a escoação. O que adiantava produzir café se o Brasil não conseguia escoar, se não conseguia exportar para outros locais fora do Brasil. Então, é justamente aqui o desenvolvimento dos transportes que vai ressurgir a ideia aqui de modernidade. É quando o Brasil vai passar por um processo de ressignificação, de transformações nas estações ferroviárias, nas linhas férreas. E esse advento vai marcar o início da modernidade. Então, uma das minhas perguntas lá na atividade é: qual é a relação entre a economia e a modernidade? É que com a plantação do café em alta e da produção do café em alta, vai surgir a necessidade do desenvolvimento dos transportes, porque os transportes eram responsáveis pela escoação da safra do café. Automaticamente, as estradas vão começar a se industrializar. Vai surgir as fábricas, as indústrias, né? As estações ferroviárias. Então, tudo isso aí é resultado já da modernidade a nível Brasil. Ou seja, como também o próprio desenvolvimento de comunicação, né? Porque o telégrafo, eles precisavam se comunicar. Então, o telégrafo vai surgir nesse contexto. O desenvolvimento das atividades urbanas, paralelas, comércios, bancos, indústria. Tudo isso aqui, pessoal, é resultado, tá? Da modernidade. O que eu trago para vocês aqui, outro aspecto também sobre a modernidade é o seguinte: a modernidade vai influenciar bastante na ciência, na cultura. Anteriormente, lá em torno de 1830, 1835, as pessoas, né, que tinham um certo poder aquisitivo, um certo dinheiro, vamos dizer assim, eram sepultadas dentro das igrejas. Né? Pagavam uma mensalidade no final do mês e era sepultado dentro da igreja, porque havia a cultura de que quem era sepultado na igreja automaticamente estava próximo do reino do céu, né? Estava próximo da eternidade, salvo plenamente. Né? Era essa a ideia que tinha, né? Uma crença que tinha. Isso era uma prática cultural. Porém, a ciência, influenciada pela modernidade, vai surgir e vai dizer o seguinte, que as pessoas que eram sepultadas dentro da igreja, na verdade, poderia ser, né, espaços de proliferação de doenças. Por exemplo, se as pessoas morressem de epidemia e eram enterradas dentro da igreja. Então, quando havia missa, né, havia uma aglomeração que estava, de certo modo, tendo contato com o corpo que tinha sido enterrado de epidemia ali. Então, a ciência, por meio da modernidade, vai influenciar para um novo debate, para um novo conflito, que era a cultura, de um lado, que era uma prática cultural, versus a ciência influenciada pela modernidade. É quando vai surgir, pessoal, o quê? Os cemitérios. Os cemitérios vai existir nesse contexto, fora da igreja, porque anteriormente os cemitérios, né, sobretudo para a classe alta, era dentro das igrejas. Então, este conflito entre ciência e cultura, vai se proliferar a partir do momento que a ciência vai ser intensificada com a modernidade. E vai fazer o quê? As autoridades vai proibir o sepultamento dentro das igrejas. Isso vai gerar uma revolta, como no caso da Bahia, a cemitéria, lá em 1935, onde as pessoas foram proibidas de sepultarem seus entes queridos dentro da igreja. E era uma prática enraizada, era uma prática cultural comum, né? Onde seus entes já tinham sido enterrados e a partir daquele momento já não poderia mais. Vai gerar uma revolta. Isso vai ficar marcado como a cemitéria. Então, a modernidade lá no início do segundo reinado trouxe consequências, de certo modo, positivas, mas também trouxe consequências a nível de reflexão.
onde a população foi forçada, de certo modo, né, por meio da ciência, a repensar suas práticas culturais, como também seus modos de pensar e agir. Tá ok, galerinha? Então, eu estou encerrando nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Deixe seu comentário aqui abaixo. Não esqueçam de responder a atividade. Mas, antes de terminar a aula, eu gostaria de lançar essa reflexão para vocês. Não sou descendente de escravo. Eu descendo de seres humanos que foram escravizados. Quando eu utilizo a palavra escravo, eu estou dizendo o seguinte, pessoal, que aquele indivíduo se aceitou a viver ali a condição de escravo. Mas quando eu utilizo a palavra escravizados, eu estou dizendo que as pessoas foram forçadas, né, por meio de castigos físicos e outras questões, a viver naquela situação. Eles estavam ali não porque eles quiseram, foi porque eles foram forçados fisicamente, psicologicamente e culturalmente. Então, eu lanço essa reflexão, né, diante de tantos contextos, diante de tantos fatos que vêm ocorrendo no Brasil nos últimos dias sobre a questão do racismo, né? Então, nós, enquanto professores, vocês, enquanto alunos, devem combater o racismo, sim, porque o racismo ainda existe na sociedade atual e ele traz consequência extremamente negativa para as vítimas. Somos iguais, diga não ao racismo e lembrem de fazer a atividade, tá, pessoal? Que é um meio de avaliação de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Valeu!